Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula do Preparatório OBA. Eu sou a Jeane e hoje nós vamos seguir com as leis de Kepler e gravitação. Mas antes, uma questãozinha, uma pergunta, porque eu sei que em uma aula anterior a gente viu alguma coisa a respeito das estações do ano. E a minha pergunta é: o porquê temos? Por que existem as estações do ano? Vocês podem responder qual é o motivo de termos 4 estações? Essa questão ela é importante porque agora, enquanto nós formos estudar as leis de Kepler, pode existir uma associação errada, né? Um raciocínio nosso de querer definir as estações verão e inverno por conta de uma dessas leis. E é uma explicação que não é correta, tá bom? Mas a gente vai entender o porquê que ela não é correta. Então, seguindo aqui, leis de Kepler. As leis de Kepler, elas são as leis que vão descrever como ocorre o movimento dos planetas ao redor do Sol e também elas explicam como ocorre o movimento dos satélites ao redor dos planetas, como o caso da Lua e da Terra, ou da Terra e do Sol. Quem deduziu essas leis foi o astrônomo alemão Johannes Kepler. Está aqui a carinha dele. Nos fez, a partir da compreensão dessas 3 leis, entender como que se dava esse movimento dos planetas ou dos satélites. Assim, esse movimento do planeta ao redor do Sol, nós chamamos de translação. E assim como a rotação, ela traz os dias e as noites, aqui, o movimento de translação também tem as suas consequências e nós vamos ver a seguir quando conhecermos as 3 leis de Kepler. Primeira lei, lei das órbitas elípticas. Copérnico e Galileu acreditavam que as órbitas eram circulares, como nós estamos vendo aqui na figura. Porém, os cálculos não batiam, elas eram elípticas. Podemos desenhar uma com uma cordinha frouxa, prendendo as 2 pontas e usando um lápis para marcar a elipse. Kepler estendeu esta lei para todos os outros planetas do sistema solar. E a distância desses focos é o que determina quão achatada será essa elipse, o que também chamamos de excentricidade. Chamamos de aférrio e periélio os 2 pontos que existem nas extremidades dessa elipse. Quando é o periélio, a gente pode observar aqui, ó, o periélio ele é o ponto mais próximo do Sol, enquanto que o afélio é o ponto mais distante do Sol. O que acontece aqui? A gente sabe que o nosso verão, ele acontece mais ou menos aqui, né, no mês de janeiro, começando lá em dezembro, no mês de janeiro. E, se você observar, é justamente no mês de janeiro que nós estamos aqui, ó, chegando no periélio, no ponto mais próximo do Sol. Enquanto que em julho, que nós temos o inverno, a gente está no ponto mais distante. Algumas pessoas fazem associação desses 2 pontos com as estações do ano. Ou seja, se estamos no inverno, é porque estamos no periélio, perdão. Ou seja, se estamos no inverno, é porque estamos no afélio. E quando é verão, é o periélio e por isso que é o verão, porque a gente está mais próximo do Sol. Ou por isso que é o inverno, porque a gente está mais distante do Sol. Mas se você respondeu a questão que a gente fez lá no início, né, por que existem estações do ano, como sendo por conta do ângulo de inclinação da Terra em relação ao Sol, aí você acertou. Observa aqui na figura. A Terra, ela tem um ângulo de inclinação em relação ao Sol.
E é esse ângulo aqui que vai definir as estações, que vai definir se nós estamos no verão ou se nós estamos no inverno. Até porque, se a gente pensasse daquela forma, por conta da distância do Sol à Terra, a gente teria inverno nos dois hemisférios. E se você observa aqui, enquanto nós temos o verão no hemisfério sul, a gente sabe que é inverno no hemisfério norte. E se fosse inverno no hemisfério sul, nós teríamos o verão aqui no hemisfério norte. Né? E, por exemplo, agora nós acabamos de entrar no outono, aqui no hemisfério sul. Enquanto que lá no hemisfério norte, o pessoal acabou de entrar na primavera. Então, a definição das estações não é por conta desse ponto de periélio ou afélio, mas é por conta da inclinação, do ângulo de inclinação da Terra em relação ao Sol. Segunda lei de Kepler, é a lei das áreas. Essa lei mostra uma relação entre a área que o planeta varre e o tempo. Observe que quanto mais próximo do Sol, maior será a velocidade do planeta. Eu sei que existe uma relação, porque a segunda lei ela vai dizer que existe uma relação da área que esse planeta está varrendo com o tempo que ele demora para poder varrer essa área. E essa área A1 ela será igual à área A2. E o tempo percorrido para poder percorrer esse caminho aqui é o mesmo tempo que ele demora para percorrer esse caminho aqui. Mas aí você pode olhar e analisar e ver que aqui ele está percorrendo um espaço maior, enquanto que aqui ele está percorrendo um espaço menor. Porém, eles vão gastar o mesmo tempo. O que se modifica aqui? Eu estou percorrendo um espaço maior, utilizando o mesmo tempo. E aqui eu estou percorrendo um espaço menor, utilizando o mesmo tempo. Então, o que está variando é a minha velocidade. Enquanto aqui eu tenho uma velocidade maior, porque eu tenho mais espaço para percorrer, aqui eu tenho uma velocidade menor. E a trajetória, ela segue assim, ó, dessa forma. Então, aqui eu tenho uma velocidade menor, que seria o ponto onde eu tenho menor velocidade. Depois, conforme ele vai dando a volta aqui em cima dessa elipse, a velocidade ela vai aumentando até chegar aqui onde ele tem a maior velocidade que ele vai conseguir ter. E depois ele diminui de novo. Vai diminuindo até chegar na velocidade mais baixa que o planeta consegue ter. Ok? Então, essa é a relação. Aqui está a fórmula. E a última, a terceira lei de Kepler, lei dos períodos ou lei harmônica. Essa lei traz para a gente uma relação que existe entre o período, ou seja, o tempo que um planeta demora para completar uma volta ao redor do Sol, e a média dos raios deste planeta. Se você observar aqui, eu vou ter 2 raios, porque em um momento o planeta ele vai estar no periélio, então ele tem uma distância um pouquinho menor na verdade, até o Sol. Então aqui eu tenho um raio. E quando ele estiver lá no afélio, eu sei que ele está com uma distância maior do Sol, então eu tenho um outro raio. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar a média dessas duas distâncias, desses 2 raios, para eu encontrar esse meu R aqui, que é o meu R médio. E é justamente isso que a terceira lei está trazendo para a gente, uma relação entre o tempo da volta deste planeta ao redor do Sol e da média desse raio, onde eu vou encontrar um valor, vou encontrar uma constante. E aqui, trazendo um exemplo em números para a gente poder ver como que é isso, eu trago a Terra. A Terra, quando ela está no periélio, ela tem essa distância aqui, ó, do Sol, 147 milhões de quilômetros. E quando ela está lá no ponto mais distante, a distância é de 152 milhões de quilômetros. O que eu preciso fazer? Eu preciso somar essas duas distâncias, esses 2 raios, como está sendo feito aqui, e dividi-lo por 2 para poder tirar a média. Então, aqui eu fiquei com 149 milhões e meio de quilômetros. E se você viu em vídeos anteriores,
um pouquinho sobre as unidades astronômicas, você sabe que uma unidade astronômica equivale a esse valor aqui de 149 milhões e meio de quilômetros. Então, aqui nós não vamos trabalhar com os quilômetros, assim como nós não vamos trabalhar o período com dias ou horas, mas nós vamos trabalhar com o ano. Então, feito isso, eu sei que o período é de um ano, no caso da Terra, está sendo colocado aqui, ó, um ano ao quadrado, e eu sei que... Perdão. E eu sei que o meu raio médio equivale a este valor aqui, trazendo para unidades astronômicas uma unidade astronômica ao cubo. Então, 1 ao quadrado eu sei que é 1, e 1 ao cubo eu também sei que é 1. Dividindo 1 por 1, eu encontro o mesmo valor, encontro 1. E esse valor aqui é o meu valor de constante. Constante K, K igual a 1. Quando eu fizer essa conta para outros planetas, eu vou encontrar o mesmo valor próximo de 1, afinal de contas, isso daqui é uma constante. E isso diz para a gente que essa é a relação, que existe uma relação do período de translação, que existe uma relação do período de translação dos planetas ao redor do Sol e da média desses raios, dos dois raios do planeta em relação ao Sol. E agora que eu conheço as três leis, a minha pergunta é, né, o que mantém esse movimento dos planetas em torno do Sol? Bom, dando sequência aos estudos, né, e claro, focando em responder o questionamento deixado na última apresentação pela Giane, nós vamos responder essa pergunta e já dar continuidade, mostrando, né, a lei da atração gravitacional, a gravitação universal de Newton, ok? Proposta por Newton, no caso, né? Bom, então, antes de tudo, né, eu vou estabelecer apenas alguns pensamentos iniciais, né, algumas coisas que considero importante, e nós já vamos passar ao que de fato é atração gravitacional e vamos resolver uma questãozinha da UBA onde isso é aplicado, ok? Então, de maneira geral, né, antes de fato começar a falar em si, nós poderíamos responder essa pergunta, esse questionamento, né, de por que essa órbita, o que mantém isso, né, o que mantém essa órbita, respondendo simplesmente que seria a gravidade, né? E de fato, né, só que nós vamos, claro, fazer um estudo um pouquinho mais analítico disso, né, e estabelecer aqui os pensamentos de Newton, né, todas as contribuições que ele deixou, focando, claro, na equação da gravitação, né. Bom, em um primeiro momento eu quero só deixar um pequeno pensamento, né? Como vocês podem ver nessa figura, nós temos a órbita da Lua em torno da Terra, ok? Nós temos um movimento de translação, ok? Ao redor da Terra, da Lua, né? E o que vocês podem observar nessa figura é que nós temos ali a Terra em movimento, claro, tem um movimento de rotação e o movimento de translação da Lua ao redor da Terra. E o que eu queria deixar aqui são os primeiros pensamentos iniciais, né? Newton, quando pensou nisso, inicialmente, né, e claro, isso postulado esse é o trabalho mais famoso, né, ele pensava, né, claro, com o auxílio das próprias leis que ele já havia fundamentado, numa força que aponta para o centro, né, ou seja, essa órbita ela estaria presa, né, onde os dois objetos estariam presos, justamente esse objeto que estaria em órbita ao redor de outro, estaria preso por uma força que aponta para o centro. Né? Então esse foi um pensamento inicial, né? E com o auxílio da terceira lei de Kepler, né? Que já foi muito bem explicada pela Giane, Newton conseguiu deduzir a lei da atração universal. Mas antes de falar em si da equação, nós vamos ver alguns pontos importantes. Além dessa imagem aqui, né, eu separei essa imagem estática dando uma base do que eu havia falado, né? Por exemplo, imagine aquele mesmo movimento, a Lua em torno da Terra, ok? Essa órbita e essa força que aponta para o centro, tá? Isso são compreensões iniciais. Através disso que Newton conseguiu, e claro, com o auxílio da terceira lei de Kepler, Newton conseguiu deduzir a equação da gravitação universal, ok? O que são detalhes importantes aqui, né? Nós vamos ter sempre um sistema, né, ok?
vou colocar como sistema, onde nesse caso nós temos a Terra e a Lua, né? Nós temos dois corpos, mais fácil dizer, e cada um deles vai ter suas características, né? Então, o que vai importar aqui para a gente, né? Nesse caso, Newton observou que algumas características vão ser importantes, entre elas a massa e a distância desses corpos, né? Que vocês vão ver como que elas vão se relacionar na equação da força gravitacional. Okay? E isso é importante porque, né, nós temos uma compreensão atualmente, né, de que um corpo, né, com uma massa maior, ele pode deformar o espaço que ele está, né? Então, ele deformando o espaço que ele está, ele vai ocorrer que os corpos menores tendem, né, que estão próximos a esse corpo, tendem a entrar em órbita, ok? Então, isso é uma compreensão inicial, ok? E que vai nos servir para entender um pouquinho de quando nós passarmos a equação, ok? Isso aqui não tem uma necessidade de aprofundamento, mas o que é importante, né? O importante é saber que essa força, né, com que vai prender essa órbita, ela vai ser uma força que vai estar de acordo com a terceira lei de Newton, por exemplo, né? Ou seja, assim como existe uma força que a Terra vai fazer na Lua, a Lua vai fazer na Terra, ok? Aí, só que a questão que vai estar em sequência é o que cada um vai sentir, o que a Terra sente da força que a Lua aplica na Terra e o que a Lua sente em relação à Terra, né? Então, isso nós vamos ver que as massas vão importar nesse caso, né? Como a massa da Terra é muito grande, a Terra pouco sente, né? Sente muito pouco, enquanto que a Lua, na verdade, ela sente bastante, né? Devido a sua massa ser significativamente menor, tá? Então, aqui só dando uma primeira uma ideia inicial, a partir das leis de Kepler, né, o Newton constatou os tipos de forças que são fundamentais para manter os planetas em suas órbitas, né? Aí ele, exatamente como eu havia falado, né, ele utilizou através daquela ideia inicial ali da força que aponta para o centro e com algumas compreensões, claro, já trazidas por Kepler anteriormente. E aí Newton, né, também teve através das suas leis, né, para o movimento dos corpos, né, e as forças, né, que atuam, ele conseguiu, né, fazer diversas demonstrações extremamente relevantes, né, e ele, por exemplo, ele mostrou que a força, né, ele calculou como a força deveria ser na superfície da Terra, né, o que trouxe uma grande contribuição à física que nós temos hoje para as representações terrestres, né. Bom, enfim, chegando, né, à lei da gravitação universal, nós vamos avaliar a equação. A equação nos diz o seguinte, né, que a força gravitacional, ou seja, a força que mantém essa órbita que os corpos se atraem, ela é proporcional à massa dos dois corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, ok? Como assim, né? Vamos pensar nesse primeiro exemplo aqui das duas massas, né? Aqui nós temos uma representação da Terra, de Saturno, ok? Onde nós temos a massa dos dois corpos. Cada um dos dois corpos tem sua massa característica, né? Essa massa vai importar. E com aí não cabe fazer aqui as demonstrações específicas matemáticas, mas através de um arranjo matemático, Newton chegou ao produto entre essas massas que vai ser extremamente importante e que ele é diretamente proporcional com essa força. Porque se eu pego um objeto aqui, vamos dizer, eu tenho a Terra. A Terra tem uma determinada massa. Eu tenho Saturno, também tem uma determinada massa. Se eu troco qualquer um desses dois objetos, desses dois corpos aqui, por um outro de massa muito maior, se eu aumento a massa aqui, como eu tenho, se a gente analisar a expressão matemática aqui, quanto maior a massa aqui, maior vai ser a força, ok? Essa força gravitacional, ok? E isso nos dá uma relação diretamente proporcional, ok? Se a gente fizesse aqui uma pequena adequação matemática, essa força, ela passasse aqui para esse denominador, fizéssemos uma divisão, né, em ambos os lados, pela força, nós veríamos a força aqui embaixo, então nós veríamos como que nós poderíamos fazer esses testes, né, se nós colocássemos o denominador, um menor, um maior, né, então nós poderíamos fazer esses testes matemáticos e verificar essa relação diretamente proporcional, ok? Em relação à distância que esses corpos estarão um do outro, ok? Ela vai ter uma relação inversamente proporcional. Como assim, né? Vamos pensar, num primeiro momento, num exemplo mais prático, né? Imagine que eu tivesse uma pizza,
né? É uma pizza inteira só para mim, né? Eu teria a pizza inteira, né? Só que se eu chamasse mais pessoas para comer essa pizza, vocês concordam comigo que o meu pedaço seria cada vez menor? Porque eu teria mais pessoas, vamos dizer que eu chame 5 pessoas. Bom, eu teria que dividir essa pizza proporcionalmente para dar para eu e mais 5 pessoas, ou seja, para 6 pessoas. Então meu pedaço seria menor, porque eu ia dividir essa pizza. Isso é uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o número de pessoas, menor é o meu pedaço de pizza. Isso é o que eu quero dizer aqui, né? Se nós pegarmos a distância entre esses dois corpos, e nós aumentarmos essa distância, logo, o que nós teremos em relação à força? A força será menor, a força gravitacional, okay? A força de atração entre eles. E se nós diminuirmos essa distância? Bom, essa força, ela logicamente será maior, né? Como é inversamente proporcional. Se eu aumento um, diminui o outro. Se eu aumento o outro, diminui esse primeiro, né? Então, nesse momento aqui, nós temos uma relação muito interessante, né? E claro, lembrando o seguinte, se eu tenho aqui, por exemplo, né, uma coisa interessante que não pode ser desconsiderada, né, é esse fator quadrado aqui, né, que essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então isso aqui vai ser muito importante, porque se alguma questão, por exemplo, diz assim, vamos dizer que a distância ela é 2 vezes vamos dizer que ele pega simplesmente uma constante e faz com que ela seja 2 vezes a distância entre esses dois corpos. Quando você substituir aqui, não vai ser simplesmente 2 vezes a distância. Vai ser 2 vezes, no caso você vai ficar aqui 4 vezes a distância ao quadrado, ok? Por quê? Existe esse fator quadrático. Então esse fator quadrático ele vai importar quando você fizer essa relação, né? For checar essa relação de proporcionalidade, ok? Então isso é muito importante, tá? Então tem que levar esse fator quadrado em relevância aqui. Bom, agora só destacando algumas coisas, né? Claro, a constante gravitacional, ok? A constante gravitacional dentro de muitos argumentos que é porque ela está aqui é simplesmente um deles, são para correções matemáticas, ok? Mas o importante é que ela precisa estar aqui para que esses exemplos sejam resolvidos de maneira correta, ok? Então a constante gravitacional, ela tem esse valor de 6,67 vezes 10 a menos 11, ok? Newton-metros quadrado por quilograma quadrado. Tá? Existe uma questão aqui, porque a constante não necessariamente pode aparecer como 6,67. Vocês podem ver outros valores em questão, assim, de arredondamento, né? Então, vocês podem ver algumas questões pedirem para vocês calcularem, por exemplo, 6,6 vezes 10 a menos 11, 6,7 vezes 10 a menos 11, para simplificar um pouco, né, esses números, né, essas casas decimais. Então, aqui destacando a força gravitacional no sistema internacional em newtons, ok? A constante gravitacional está aqui representada a sua unidade, newton metro quadrado por quilograma quadrado. A massa no sistema internacional em quilogramas, ok? E a distância no sistema internacional também vai ser em metros, né, nesse caso, ok? Bom, então, tendo esses conhecimentos, sabendo, né, que essa força, né, ela vai ser uma força que vai respeitar a terceira lei de Newton, como nós podemos ver, sabendo que a força também vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional ao produto entre as duas massas, ok? Nós podemos fazer uma questão para praticarmos, né, a aplicação dessa equação. Então eu trouxe aqui uma questãozinha da OBA de 2021, ok? Em que o enunciado diz o seguinte: sabemos que a Lua, nosso satélite natural, está a uma distância média de 3,8 vezes 10 a quinta quilômetros da Terra. Conhecendo a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 kg, a massa da Lua, 7,35 vezes 10 a 22 kg. Aí ele dá a constante G, 6,7 vezes 10 a menos 11. Uma das coisas que eu havia falado, olha, uma das variações dos valores, né? Questão de simplificação, né, nesse valor na hora dos cálculos. Aí ele fala, determine a intensidade da força com que a Terra atrai a Lua, né? Então nós já sabemos que se trata de um problema, né, da força gravitacional, simplesmente que ele disse ali, a intensidade da força com que a Terra atrai a Lua, né? E aqui nós temos as alternativas. Bom, em um primeiro momento, o que eu indico, né? Eu vou indicar uma opção de resolução, ok? Pode ser resolvido de outra maneira, claro, isso adequado à equação da força gravitacional,
mas eu vou indicar uma das maneiras, né? O que eu indico, geralmente, quando resolver essa questão, né? Verificar primeiro se as unidades estão de acordo com o sistema internacional, né? Lembrando que a distância precisa estar em metros, né? Nesse caso, um detalhe. A questão aqui não especificou se a gente teria que dar as unidades de uma determinada forma. Então nós podemos ficar livres para tratar, mas percebendo que nas alternativas, todas as alternativas estão em Newton, ok? Então nós temos uma base aqui do sistema internacional, ok? Nós temos aqui a distância que ele deu, 3,8 vezes 10 a quinta quilômetros da Terra, e eu já identifico que a distância está em quilômetros. Quilômetro não é unidade do sistema internacional, então nós precisaremos fazer uma conversão aí. A massa da Terra está ok, em quilogramas, a massa da Lua em quilogramas, e a constante gravitacional já está tudo adequado, ok? A única coisa que teremos que fazer aqui é avaliar essa distância e fazer a conversão. Bom, fiz aqui uma separação dos dados. Aqui nós temos simplesmente a massa da Terra, ok? Que eu já separei, massa da Lua, constante, tudo bem. Vamos nos preocupar agora só com a conversão, né? Antes de fazer a conversão, fiz um pequeno rascunho aqui, onde nós sabemos que 1 quilômetro representa 1000 metros, ok? Isso é uma conversão bem simples, né? Mas nós podemos escrever 1000 metros ainda em termos de notação científica, né? Basta que a gente conte as casas aqui no número 1000, ok? Então nós temos 3 zeros aqui representando, né? Para colocar nessa representação de notação científica. Nós vamos escrever 1 vezes 10 a terceira, né? Vamos colocar na potência de 10. 1 vezes 10 a terceira metros. Então assim nós podemos escrever 1 quilômetro, né? Ou simplesmente quilômetro ali, quando não estiver indicado. Quando nós não temos uma indicação, que significa que é 1 vezes aquilo, né? 1 vezes aquilo. Então nós temos a distância de 3,8 vezes 10 a quinta quilômetros. Olha, esse quilômetros nós simplesmente podemos fazer a conversão, né? Escrever ele como nós tínhamos colocado aqui em cima. Então simplesmente fiz isso aqui, ó, 3,8 vezes 10 a quinta, onde tinha quilômetros, 1 vezes 10 a terceira, ok? E aqui fica bem fácil para a gente agora, porque nós temos uma potência de mesma base, ok? 10 a quinta e 10 a terceira. Isso é uma multiplicação, ok? Isso é um produto. 10 a quinta, 10 a terceira, eu preservo a base, preservo o 10, ok? E somo os expoentes, no caso de um produto de potências de mesma base, né? Então 10 a quinta, 10 a terceira, 5 mais 3, 8, ok? E 3,8 vezes 1, 3,8 simplesmente. Então aqui está feita a nossa conversão, 3,8 vezes 10 a oitava metros. Feito isso, nós podemos fazer a substituição agora na equação da força gravitacional, ok? Bom, o que vamos fazer agora é basicamente fazer a substituição. Mas um detalhe, né, nessa questão, um detalhe até para ficar uma dica aí, para que vocês tenham, para ajudar vocês, né, a simplificar as respostas de vocês quando vocês estiverem olhando a questão. E claro, se a questão permitir que vocês façam isso, né, isso é importante. Nessa questão, se nós olharmos aqui o enunciado, percebam que nós temos as respostas aqui, as respostas, os números, né, aqui com as casas decimais, e nós temos as potências de 10 aqui, que vamos indicar. E aí nós temos uma sequência de potências de 10 aqui, olha só, 10 elevado a 17, 10 elevado a 18, 10 elevado a 19, 10 elevado a 20, 10 elevado a 21. Nessa questão, nesse caso específico, eu vejo que se eu calcular somente, se eu encontrar somente a potência aqui de base 10 que vai vir da resposta, né, que nós vamos fazer, nós vamos substituir na equação da força gravitacional, eu posso encontrar simplesmente a resposta sem necessariamente resolver essa primeira parte. Então, veja como isso aqui vai ficar simples. Vamos resolver isso para vocês verem isso. Bom, vou simplesmente substituir F igual a G, mm sobre D quadrado. Essa é a formatação, né, da equação da força gravitacional. Bom, substituir aqui a constante, 6,7 vezes 10 a menos 11, ok? A massa da Terra, 6 vezes 10, 24, massa da Lua, 7,35 vezes 10, 22, e a distância que a gente fez a conversão, tudo certinho, 3,8 vezes 10 a oitava. Agora, eu só vou me preocupar com as potências de base 10. Por quê? Vão ser muito simples. Eu só vou precisar aplicar duas regrinhas aí, né, de potência, basicamente, né, 3 na verdade, né, onde eu vou ter aqui potências produto, razão, e uma potência elevada a
uma potência elevada a outro expoente, né, onde é também uma regrinha aí. Então vamos resolver aqui. Nós temos aqui um produto de potência de mesma base, 10 a 24 e 10 a 22. Eu preservo a base, aqui está logo aqui embaixo, né? Preservo 10 e somo 24 e 22, 46. Ok? Eu tenho aqui embaixo, né? Eu tenho 10 elevado a 8, né? E esse 10 elevado a 8 está elevado ao quadrado ainda. Então, quando eu tenho uma potência, né, potência elevada a um outro expoente, eu simplesmente preservo a base ali, né, e multiplico os expoentes, né. Então, 8 vezes 2, 16. Aqui nós temos uma razão, né, desse lado aqui. Percebem que eu estou deixando a constante, eu estou mantendo ela aqui quietinha, eu só estou resolvendo primeiro esses outros fatores que estão nessa razão e nesse produtinho aqui, ok? Então agora fica com uma razão de ter uma potência de mesma base novamente, 10 elevado a 46, 10 elevado a 16 aqui, ok? Preservo a base, preservei o 10 aqui, e subtraio, como é uma razão, a regra vai ser diferente, agora eu subtraio 46 menos 16, 30. E aí eu sobro com a constante e essa outra potência aqui, ok? Que nós acabamos de calcular. Então 10 elevado a menos 11, ok? Que é a constante. E 10 elevado a 30. Ora, eu tenho potência de mesma base, repito a base e somo. Só que aqui é menos 11 mais 30. Então, menos 11 mais 30, 19. Olha só, nós encontramos uma potência, 10 elevado a 19 newtons, né, nesse caso. E aí, se nós olharmos lá nas alternativas, nós temos o 10 elevado a 19? Sim, nós temos. É justamente a letra C, que é a nossa resposta, ok? Então, vejam como eu simplesmente fugi, né, através dessa pequena técnica de resolver o cálculo com esses números com casas decimais. Claro, a indicação é que seria até interessante que se resolvesse do modo normal, né? Fizesse os cálculos aqui com os decimais, né? Até porque o que basicamente vocês vão fazer são multiplicações e divisões, ok? E veja como eu simplifiquei isso só estabelecendo a potência de base 10. Veja como a notação científica nos ajuda muito a resolver esses problemas sem ter que ficar tratando essas casas decimais, né? Então isso é interessante e nós chegamos à resposta, ok? Agora fica a tarefa aí para vocês fazerem essa resolução com as casas decimais, né? Se quiserem, claro. E basicamente é isso, tá? Essa foi um exemplo de resolução. Há outras questões da aplicação e da teoria que nós vimos aqui sobre a força gravitacional estarão no material com tanto a teoria quanto os exercícios lá. Agradecemos a todos aí e bons estudos.